Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no vídeo de hoje, a gente é um Make Talk, né? No Make Talk de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre por que nós, pessoas trans, principalmente as mulheres trans, devemos entender a palavrinha reificação e não simplesmente falar em objetificação sexual. Então, se ficou interessado ou interessado nesse assunto, segura aí que... Pá! Olá! Bom, gente, então como eu falei, hoje eu vou falar de um assunto um pouco pesado, complicado, e consequências do capitalismo, né? Que é a reificação dos corpos trans, que provavelmente é o que está no título do vídeo aqui. Antes, para você entender melhor, é importante que você tenha alguma noção, né, do que é uma pessoa trans e tudo mais. E aí, para isso, vai estar aparecendo em algum canto aqui alguns vídeos que eu tenho aqui no canal, ou um vídeo só, ou uma playlist, melhor, que trate sobre o assunto. Então, se você não entende nada sobre ser trans, eu recomendo que você pause esse vídeo e vai lá dar uma assistidinha. E aí, antes de entrar na reificação, nesse termo complicado, eu quero lembrar vocês do que acontece com os corpos trans na nossa sociedade. E aí, para isso, a gente precisa entender que a nossa sociedade ela é uma sociedade binária, e isso quer dizer que ela entende que o sexo biológico, supostamente machos e fêmeas, corresponde diretamente ao gênero da pessoa, ou seja, a manifestação da pessoa na sociedade e como ela se identifica. Então, você teria machos e fêmeas que corresponderiam respectivamente a homens e mulheres. E isso, na coisinha lá da que apareceu aqui a playlist, vocês podem entender um pouco melhor. E aí, uma vez que essas pessoas, que são as pessoas trans, transcendem, ultrapassam ou rompem esses limites da binariedade, a gente passa por um processo de marginalização. E essa marginalização ela acontece de uma forma muito natural, principalmente há alguns anos atrás, que podem ser desde pessoas trans são pessoas doentes, problemas psicológicos, fisiológicos, que seja. E aí finalmente isso foi derrubado ano passado, uma vitória para a comunidade trans, depois de muita luta, muito sangue, literalmente. E também, por exemplo, por meio de processos mais sociais mesmo, assim. Então, por exemplo, pessoas trans comumente são expulsas de casa, as famílias não aceitam, sofrem perseguição na escola e acabam tendo que abandonar a educação. Tem uma dificuldade extrema em arranjar empregos formais, a não ser quando geralmente é concurso público, que realmente não tem como a pessoa se livrar de você só por você ser trans, mas ainda assim é complicado. Então, esses processos resultam, né, na marginalização da comunidade trans. E essa marginalização resulta também, né, em pessoas que, desde muito cedo, na maioria das vezes, não tem casa, não tem amor da família, não tem amizades verdadeiras, não tem escolaridade, não tem emprego, e isso culmina na prostituição, né? No emprego do corpo como objeto de trabalho para ganhar dinheiro e sobreviver, né? Uma moeda de troca. E aí o que acontece? Nesse processo de criminalização, de marginalização dos corpos trans, começou a haver uma grande relação, associação de principalmente mulheres trans com a prostituição. E a prostituição ela é uma coisa que, por exemplo, no nosso país, ela é extremamente idolatrada e consumida, principalmente pelos homens, durante a noite, né? Mas durante o dia é algo que a família de bem, a família
brasileira, né, detesta e etc, etc, etc. E idem para pornografia, que a gente também vai acabar tocando aqui. Então, basicamente, isso é um resumo muito bruto, né, do que é ser trans no Brasil e na maioria das partes do mundo, assim, mas vamos focar aqui no Brasil especificamente. E então, agora entra a palavra reificação, né? Reificação é um termo que é usado, não surgiu com Marx, mas o Marx usa esse termo, e depois um marxista chamado Lukács, não sei falar o nome dele, perdão. E o próprio Adorno, que é um carinha que a Rita von Huth fala bastante dele, também trata um pouco sobre esse termo de reificação. E aí, para entender o que é esse termo, a gente tem que entender que o ser humano, né, são organismos sujeitados à alienação. E a alienação é uma forma, né, a alienação, ela seria um processo de você estar alienado, é como se você fosse incapaz de perceber a totalidade das coisas. Muito do que eu vou falar aqui, né, eu já ia esquecendo, eu li, né, muito também, mas um vídeo que eu vou deixar na descrição, né, que é do canal Filosofia Vermelha, que eles falam disso, né, e aí eles explicam melhor o termo reificação, mas eles usam um exemplo muito interessante que seria a alienação, é quando você cria uma forma de ver o mundo, que impõe ao ser humano uma forma de ver o mundo, que ele não é capaz de reconhecer as verdadeiras nuances do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, um trabalhador alienado, ele é incapaz de perceber que o trabalho dele é o que produz o objeto, né? Ele é incapaz de se identificar no produto final, no valor do produto final. E a reificação é algo que justamente acontece com os trabalhadores no capitalismo. A reificação é um tipo específico de alienação capitalista, que faz com que a pessoa, o trabalho da pessoa, se transforme em uma coisa, uma parte da troca, né? Um outro termo para reificação é a coisificação. Então, quando você passa por esse processo de reificação, você começa a perder a noção de que, no mundo capitalista, né, a noção de que você troca dinheiro e produtos, né, que são mão de obras que geraram o dinheiro e o produto, ou seja, são relações entre pessoas, você perde isso quando você é reificado, né? Você está trocando objetos com objetos, ou seja, o dinheiro, que é um objeto, com o produto que você está comprando, que é outro objeto. E aí você perde essa nuance de que o dinheiro que você gerou foi você que gerou, e o objeto que você está comprando foi gerado por uma ou mais pessoas. Então, a troca, o comércio, ela é uma relação de pessoas. E a reificação, ela quebra essa nuance das pessoas na relação e coisifica elas. E isso, obviamente, justamente dificulta a classe trabalhadora de criar uma consciência de classe, de entender a estratificação do trabalho e reconhecer a importância do seu trabalho na sociedade que ele vive. E isso está relacionado com o processo de fetichização, e aí aqui não necessariamente a fetichização sexual, né, mas a fetichização, e aí essa quebra, né, das relações entre pessoas recebe o nome de fetichização. E aí o que acontece? Por que, agora trazendo para as pessoas trans, né? Por que o corpo trans, e nós mulheres trans devemos entender isso? A gente precisa falar, ou é melhor que a gente fale, em reificação, coisificação e não em objetificação. Porque a objetificação, tornar os nossos corpos alvo do desejo alheio, um objeto do desejo alheio, é apenas uma consequência da reificação, da coisificação que os nossos corpos geram. Então, como existe toda uma cultura na sociedade de que pessoas trans são objetos sexuais, ou seja, são a categoria trans é a categoria trabalhadora que oferece trabalhos sexuais, e isso está interiorizado na população, na sociedade. Então, sempre que você
essas pessoas que fazem parte da sociedade não têm essa consciência da sua posição e da relação de pessoa a pessoa no comércio, ele perde essa nuance, então, de relação de pessoa com pessoa. Então, quando você associa a prostituição a pessoas trans, você faz com que as pessoas trans deixem de ser pessoas e se tornem objetos dos seus desejos. Ou seja, coisas para os seus desejos. Então, entender que os nossos corpos trans são reificados, nada mais, nada menos do que entender que o capitalismo transforma os nossos corpos em coisas. Então, quando eu posto uma hashtag trans, transexual, transgênero, e etc. no Twitter, Instagram, e eu recebo uma mensagem com uma piroca, com alguma coisa pornográfica, ou atenuações a uma facilidade de se ter sexo comigo, ou uma facilidade, ou um desejo de comprar o meu trabalho sexual, isso é uma consequência desse processo de reificação que acontece na sociedade com os corpos trans. Então, assim, eu não sei se está confuso, e eu confesso que eu não sou uma grande dominadora nesses assuntos marxistas, infelizmente, mas eu queria muito trazer essa discussão, porque eu acho que apenas dizer que o corpo trans é objetificado é apenas tocar no produto final do problema, e não reconhecer toda a problematização que gera a objetificação. Então, reconhecer que nossos corpos são reificados, coisificados, envolve reconhecer que a sociedade, por causa dos estigmas que foram colocados, por causa do processo reificatório que são construídos dentro da nossa sociedade, os corpos trans são diretamente associados à prostituição. E isso faz com que uma pessoa que queira consumir prostituição reconheça num corpo trans um objeto, uma coisa a ser consumida. Então ele não consegue ter a empatia de reconhecer que aquela pessoa que está proporcionando um trabalho de prazer sexual para ele é uma pessoa, e sim apenas um objeto. E isso, inclusive, esse entendimento da reificação justifica muito o porquê dos preconceitos da nossa sociedade com as pessoas trans e as violências que os corpos trans, e aqui incluindo principalmente os corpos negros trans, sofrem na nossa sociedade. Porque se o corpo trans é apenas uma coisa, uma mercadoria que deve ser consumida, relacionada ao desejo sexual, quando você tem uma trans numa escola, quando você tem uma trans numa universidade, quando você tem uma trans no YouTube, ou uma trans fazendo pesquisa, ou uma trans em algum lugar que não seja cumprindo o papel que a sociedade diz que as pessoas trans devem cumprir, isso gera estranhamento. Esse estranhamento gera raiva, porque tem uma mercadoria que não está cumprindo a sua função e está ocupando espaços indevidos, e cria todos esses estereótipos que permitem que uma pessoa assassine outra pessoa, que seria a pessoa trans, né, é assassinada, e não há uma empatia na pessoa que gera a violência, e muitas vezes não há empatia nas pessoas que observam e presenciam e contemplam essa violência, por causa justamente dessa reificação dos corpos trans, dessa coisificação. Não tem problema destruir uma coisa, afinal era uma coisa, era um objeto do prazer, e não era uma pessoa. Então, esse vídeo, assim, eu espero que tenha dado para entender, e desculpa se ficou confuso, mas esse vídeo é para ressaltar que nós, pessoas trans, precisamos entender que as opressões que existem no sistema, nas sociedades que a gente vive, é decorrente do sistema capitalista que a gente vive. A alienação é uma propriedade do ser humano, ela acontecia antes do capitalismo, mas a reificação e essa transformação do corpo trans em uma coisa, um objeto sexual, é sim uma consequência do capitalismo. É sim uma consequência das opressões que são necessárias capitalismo manter e também de gerar suas mercadorias. Então, assim, a sociedade trans, ela movimenta muito dinheiro, porque ela é um produto que é muito consumido aqui no Brasil, tanto fisicamente quanto virtualmente. Então, isso gera todo um microsistema, um microorganismo comercial que gera muito lucro.
menos e esse lucro, como todo trabalhador explorado, né, dificilmente fica concentrado na mão das pessoas trans, que são as trabalhadoras sendo exploradas, né, então isso vai para a mão de Cafetina, Cafetão, os sites, os diretores de filmes pornográficos e etc. E isso gera um dinheiro, isso é interessante para o capitalismo, isso movimenta a roda do capitalismo, enquanto os corpos trans são cada vez mais transformados em coisas. Então, isso é um apelo, igual eu falei, né? Então, manas, manos, manes, trans aí, vamos ter consciência de classe, entender que nossos corpos são reificados e não meramente objetificados, e vamos lutar para mostrar que os nossos corpos, as nossas existências, as coisas do capitalismo, nós somos pessoas, lutar até o fim dos nossos direitos. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que gostam do meu trabalho. E principalmente as madrinhas que colaboram financeiramente para a manutenção do meu canal e que permitem que eu esteja aqui fazendo vídeos. Então, muito obrigada. Se você tem condições financeiras, considere também se tornar uma madrinha do meu canal. E é isso. Um grande beijo. Tchau!